Após a divulgação da pesquisa Quest, onde Lula alcançou uma desaprovação de 57%, a blogueira Daniela Lima não conseguiu mais esconder o que todos nós já sabíamos. Lula está despencando ladeira abaixo e os candidatos da direita estão crescendo a todo vapor. Daniela Lima teve que reconhecer ao vivo que Michele vem forte e ainda afirmou que Lula é o maior problema do desgoverno. Leilane, eu fui ao Palácio do Planalto, a oposição está em festa, claro, né? Por exemplo, há muito tempo o presidente do PP, Ciro Nogueira, diz que vem diagnosticando essa aproximação de personagens da oposição, seja Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, aos números do presidente Lula, inclusive no eleitorado mais cativo do PT, que é ali na região Nordeste. Então, assim, a oposição já vem diagnosticando esse movimento de aproximação há tempos. Por isso, eu fui no Palácio do Planalto para entender o que eles estão achando desses resultados que claramente mostram uma fadiga, né, da população com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seja por dificuldade de entender o que o governo está fazendo, seja por achar que o governo está investindo em fórmulas antigas para agir ou para combater problemas novos. No Palácio do Planalto, o discurso é assim: a gente ainda não está alarmado, não, porque o Instituto da Reeleição é um instituto muito forte no Brasil, ou seja, ele está no governo, ele tem a máquina pública e isso faz a diferença. Agora, há claramente uma fadiga, porque independentemente do nome que você coloque contra Lula, ele está em declínio e o personagem de oposição está subindo. Isso mostra, não é a força exatamente de quem está do outro lado, embora em alguns personagens ateste sim, Tarcísio e Michele, por exemplo, mas uma fadiga, um problema com o homem que quer disputar a reeleição, com quem está no governo. E aí, qual que é o recado? O Palácio do Planalto já sabia que esses números estavam ruins. Por quê? Eles fizeram uma pesquisa, patrocinaram uma pesquisa para diagnosticar o que está acontecendo com 9.000 pessoas. 9.000 pessoas. A Quest ouviu 2.000, né? E poucas. Então, para a gente entender o tamanho do investimento que o Palácio do Planalto fez para poder chegar nesse diagnóstico. Segundo os aliados do Lula, a pesquisa traz uma boa notícia. 76% dos entrevistados dizem que gostariam de ouvir mais o próprio presidente. Tem um diagnóstico muito claro. Essa sequência de agendas internacionais deteriorou também, porque tira o Lula de cena e a percepção de que ele não está preocupado, né, com as coisas aqui em momentos de crise, porque o Brasil vem a soluços há muitos anos, desde 2013, pensemos assim, em que a gente vem soluçando. Qual é o pedido, a tentativa de convencer o presidente a ficar no Brasil e a falar diretamente com o eleitorado dele? Seja, como eu contei ontem, ampliando a presença nas redes sociais, seja viajando pelo país. O diagnóstico de que as pessoas estão sentindo falta de ouvi-lo, da comunicação, né, de ser ele a figura de centro desse governo, né, a figura que comunica as ações desse governo, justifica as ações desse governo, leva a esse diagnóstico. E a jornalista Flávia Oliveira vem se destacando como uma das maiores passadoras de pano do desgoverno. O governo pode estar na lama, no fundo do poço, e a blogueirinha continua defendendo a derrota do governo como se tudo estivesse indo às mil maravilhas. Mesmo a pesquisa Quest, que é de esquerda, mostrando que nada vai bem, a blogueira ainda tem a coragem de dizer que algumas perguntas da Quest foram mal feitas e que as coisas estão melhorando para a turma do Larápio. Marcelo, o tema da violência, e quando a pesquisa, quando a gente observa os dados sobre tomou conhecimento, né, de programas de governo, ainda é muito baixa a proporção de brasileiros que sabem que há, por exemplo, uma PEC da segurança pública. Então, há uma percepção muito negativa em relação à crise da segurança pública ou ao aumento da violência, parte dela atribuída ao governo federal, sem que haja algum tipo de percepção sobre medidas vindas, oriundas do governo federal para enfrentamento a esse tema. Outro ponto importante é a economia consolidando uma preocupação
menor, né? Tanto em relação à violência quanto a questões sociais. E essa é uma pergunta mal calibrada aí, porque a gente não sabe exatamente do que se está falando. Se é de saúde, educação, se é de pobreza, população de rua, violência de gênero. Há pouco detalhamento em relação a esse que seria o segundo tema mais citado. Agora eu queria me debruçar um pouquinho sobre a questão da economia, porque de março para maio houve uma, digamos assim, não vou chamar de melhora, mas a percepção negativa em relação a fundamentos macroeconômicos, a fundamentos da economia, ela diminuiu significativamente. Tem menos brasileiros, né, entrevistados dizendo que a situação da economia piorou. Então, esse número que já foi de 56% em março caiu para 48%. A percepção sobre inflação dos alimentos, um tema que a gente debate intensamente aqui no Em Pauta já faz pelo menos uns 2 anos, também a percepção de aumento de preço de alimentos caiu de 88% para 79%. Ainda é muito alto, mas menor e fora da margem de erro do que era em março. E o mesmo em relação ao preço da gasolina, dos combustíveis. De 70%, tinha percepção de que tinha aumentado, para 54%. Isso, para o Felipe Nunes, o diretor da Quest, era um indicativo, uma proxy de que a avaliação do governo poderia melhorar, dado que a percepção em relação à economia se distensionou. No entanto, essa percepção da crise do INSS, do escândalo do INSS e a responsabilização do governo pode sim ter interrompido esse processo. O Felipe Nunes chega a dizer que a aprovação poderia ser 4 pontos maior, não havendo a crise do INSS. E ela, para terminar, se relaciona intensamente com essa percepção da população até 2 salários mínimos, que hoje, virtualmente, ela tinha uma vantagem de aprovação em relação à desaprovação do governo, e eles estão virtualmente empatados, 50-49, algo também inédito. Marcelo. Outro que deu uma bela passada de pano foi o Otávio. No final da sua fala, percebe-se que ele deixa a entender que o problema do governo era a comunicação, como se esse fosse o único problema desse desgoverno. Entre a última pesquisa e essa, houve um caso do INSS no meio, que para mim é um escândalo que está muito mais na casa do brasileiro do que foi Mensalão e Petrolão, para citar escândalos do governo PT. Então, o que acontece anda de lado, né? Andou de lado. E quais são as novidades dessa pesquisa? Há uma percepção de melhora da economia. Eu sempre disse que o problema está no mercado, não está no supermercado. A crise começa a sair do supermercado. Aí você vai perguntar, então por que não melhorou? Pode ser, uma das explicações, o Felipe Nunes confirmou para a gente, é que pode ser a crise do INSS, ou seja, uma pedra que segura ali uma possível recuperação do governo Lula. Qual é a má notícia? A má notícia para o governo é que a decepção, a má avaliação está entre seu eleitorado fiel, aquele de até 2 salários mínimos. É como eu tenho dito, Júlia, o PT sempre falou para o Bolsa Família, mas está com dificuldade de falar para o neto do Bolsa Família. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo em todas as suas redes sociais. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.